Boa noite para todos. Mais uma vez, parabéns a todas as mamães. E realmente vocês merecem muito mais o amor, carinho dos nós, filhos, todos os dias. Porque realmente, se não fossem as mães, o mundo não seria, eu acho que a sociedade já teria sido destruída se não fosse o amor das mães. Enquanto o homem é voltado para o seu eu, a mulher é voltada para a família. Ela pensa da família, tudo que ela faz é para a sua família e abre mão muitas vezes de coisas, abdica de algumas coisas que ela gostaria de fazer, ela deixa de fazer por amor à sua família. Então, realmente, parabéns, mamães, neste dia especial. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre esses assuntos que vocês têm assistido cada domingo. Hoje nós vamos falar sobre o Rei Vindouro. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes eu quero comentar algumas coisas. Nós sabemos que o século passado, o século XX, foi marcado por um século de grandes conquistas tecnológicas. Nós conseguimos, pode passar? Conseguimos grandes avanços científicos, nos campos da medicina, várias curas para doenças, várias vacinas, meios de transporte, meios de comunicação. Então o homem realmente, o que ele não tinha feito em vários séculos de existência do homem, ele em apenas um século, ele deu um salto para a tecnologia, para a modernidade. Só que interessante, ao mesmo tempo que o homem descobria as vacinas, em que o homem descobria as curas para várias doenças, em que o homem praticamente erradicou várias epidemias que haviam dizimado pessoas durante séculos passados, enquanto o homem conseguia o telefone celular, o computador, viajar no espaço, mas também foi um século marcado pela depressão. Nunca tantas pessoas tiraram a própria vida do que em outros séculos passados. Praticamente o século XX foi o século onde só ele teve mais pessoas tirando a sua própria vida do que em vários séculos somados, juntos. Que interessante. Por um lado, o homem lá se descobrindo, se despontando na parte científica, na sua parte tecnológica. E por outro lado, as pessoas perderam o propósito da vida. Por quê? Qual o motivo da minha existência? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? Por que eu estou existindo? Eu acho que eu não sirvo para nada. E milhares de pessoas tiraram a vida porque tiveram depressão. Teve vários outros motivos, pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam entes queridos da família, pessoas que foram à bancarrota, também se suicidaram. Mas esse aí foi um pequeno número. A maioria foram pessoas que foram perdendo a razão da vida. Não entenderam por que eu estou aqui. Será que alguma vez nós já paramos para refletir qual o motivo que nós estamos aqui neste mundo? O propósito da vida. Por que eu tenho vida? Por que eu existo? Será que já pensamos nisso? Ou será que nunca paramos para refletir esse assunto? O próximo, Sandro. Antes. É interessante que quando eu estava na faculdade, na minha turma de classe de 120 alunos, tinha uma jovem. E essa jovem era uma das mais bonitas da faculdade. E ela era com certeza mais rica. Estava entre as mais bonitas e era a riquinha da classe, da faculdade em si, da universidade. E terminamos o curso, perdemos o contato, passaram 17 anos aí de formado, eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa falou, minha chefe é tal pessoa. Eu falei, nossa, essa pessoa foi amiga minha de classe. Nós estudamos 5 anos juntos na faculdade. E como que ela está, essa pessoa? Essa jovem que na época era a mais linda da universidade, era a mais rica também. Eu pensei, ela está assim mais ou menos, tem dia que ela está chorando lá pelos cantos do hospital, tem dia que ela está bem, tem dia que ela está feliz, tem dia que ela está lá choramingando. Eu falei, nossa, eu não consigo entender como que aquela menina que tinha tudo na vida, de uma família de classe alta de Guarulhos, numa revista de Guarulhos ela saiu como a musa da universidade, ela saiu na capa da revista como a musa, tal. Como é que pode essa menina
viver em depressão. Tantos anos depois, né, se formou, terminou a sua faculdade, o pai dela é dono de um hospital. E como consegue viver assim em depressão? A resposta está aqui: propósito da vida. É aquela pessoa que tem tudo, aparentemente, tudo que queria ter riqueza, queria ser bonita, ter olhos azuis, não sei o que, não sei o que lá. Ela tinha tudo isso, mas nunca conseguiu ser feliz. Não tinha propósito. Ele parou, de repente, um dia para sentar e refletir: o que eu estou fazendo nesse mundo? E depois, quando isso acabar, para onde eu vou? O que será de mim? Então são pessoas que, quando começam a refletir, começam a pensar, não conseguem chegar numa resposta satisfatória, não conseguem ter esperança e entram em depressão em relação à vida mesmo. Não estou fazendo nada aqui, qualquer hora a morte pode me pegar, acabou e deixei de existir. E para que eu vivi? Foi a razão da minha vida. Então a pessoa começa a refletir, não vê propósitos e acaba tirando a sua própria vida. Mas vamos pensar um pouquinho: existe um propósito para a nossa vida, existe um motivo porque nós estamos nesse mundo presente, porque cada pessoa está aqui. Jesus, quando estava aqui na terra, ele teve um propósito de vida, ele preparou uma igreja. Só que quando ele estava aqui nesta terra com seus discípulos estavam bem, estavam com o Mestre, estavam com Jesus Cristo. Mas de repente Jesus sabia: eu vou ter que partir, eu vou ter que deixar meus apóstolos aí neste mundo. E Jesus começou a prepará-los para eles ficarem bem, mesmo com a ausência física dele ali. Só que os apóstolos não estavam entendendo: mas por que Jesus vai ter que partir? Por que ele não pode fundar o seu reino e nós vivermos aqui? Porque seria um reino terrestre, um reino limitado, a uma vida curta. E esse não era o objetivo de Deus. Deus tinha um plano muito maior para a raça humana do que um reino terrestre, onde a gente vive alguns anos, morre e deixa de existir. Deus não queria isso para nós. Jesus não queria isso. Jesus queria algo muito maior. E ele foi preparando aos pouquinhos seus apóstolos: tem algo muito maior do que vocês pensam. Eu preciso ir para preparar algo melhor para vocês. Vamos abrir nossa Bíblia lá em São João 14, 1-3. Vamos ler quais eram os planos de Deus para seus apóstolos. João, capítulo 14, vamos ler do 1 ao 3. Todos acharam? Alguém não achou? Tranquilo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Porque para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus tinha outros planos para a raça humana. Nós estávamos o quê? Nos limitando a esta vida aqui na terra. Os discípulos estavam achando que a única vida que eles teriam era essa. Mas Jesus queria colocar na mente deles: o propósito da vida de vocês não é viver esses 70, 80 anos e acabou. Eu tenho um propósito muito maior para a vida de vocês, que é a vida eterna. Só que para mim poder dar essa vida eterna para vocês, eu preciso partir, eu preciso morrer, eu preciso me sacrificar no teu lugar. Porque após o pecado, o homem estava condenado à morte. Não tinha como escapar o homem, ele já estava realmente ali condenado, ele seria morto, a segunda morte. Mas Jesus veio para morrer a segunda morte para o homem. Só que para isso ele teria que morrer e preparar lugar e voltar. E ele falou: não se turbe, não fiquem preocupados, eu vou partir, mas eu vou voltar para buscá-los. E quando eu voltar para buscá-los, lhes darei
a eternidade nas minhas mansões eternas, e não em mansões que o vento destrói, que o terremoto destrói, que a morte, que as epidemias acabam. Não é essa vida que eu estou preparando para vocês. Eu tenho uma vida muito melhor para dar para vocês. E esse tema da volta de Cristo é um dos temas mais importantes que tem na Bíblia. É um dos temas que mais se fala. Se você começar a ler sua Bíblia lá no Gênesis, se for até o Apocalipse, você vai ver que existem inúmeras citações sobre a volta de Cristo. Pode passar o próximo. Nós temos aqui 1845 textos sobre a vinda de Cristo só no Antigo Testamento. Se você pegar só no Antigo Testamento, você vai ter mais de 1800 citações sobre a volta de Cristo. Próximo, passar. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, existem 318 referências à segunda vida, um de cada 30 versos. Ou seja, se você pegar o Novo Testamento, cada 30 versos que você lê, vai fazer alguma referência à volta de Cristo, que Cristo vai voltar. Então ele quis deixar isso bem claro para seus apóstolos: eu vou voltar. Esta é uma promessa que eu tenho para vocês, é uma certeza que vocês podem ter. Existe propósito sim para a vida de vocês, é a minha volta. Próximo. 23 dos 27 livros do Novo Testamento se referem a este grande evento. Qual evento? A volta de Jesus. Vamos ler um texto que fala sobre a volta de Jesus. Pode passar? Vamos ler lá Mateus 24, 30. Vamos achar na Bíblia? Mateus 24, 30. Todos acharam? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Jesus vai voltar ou não vai voltar? Vai voltar. Ele nos deixou esta promessa. Vamos ver outro texto. Pode passar? Apocalipse 1:7. Vamos ler lá em Apocalipse 1:7, outra promessa também que Jesus nos deixou através do seu profeta João. É um texto bem conhecido. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então Jesus, quando ele foi para o céu, ele olhou para aqueles discípulos e falou: existe um propósito para a vida de vocês. O propósito é a eternidade. O propósito é a vida eterna. Este é o maior desejo que o homem tem. Não tem coisa mais que o homem queira do que viver e viver para todo o sempre. E esta promessa Deus quis deixar para seus discípulos, esta certeza de que eles viveriam sim eternamente, de que Ele voltaria para buscá-los um dia para lhes dar a eternidade. Próximo. Vamos ler, pode passar o texto. Vamos ler lá 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos ver um pouquinho sobre essa volta. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Conosco que estamos aqui na terra. Todos acharam? Vamos procurar na Bíblia, está no slide, mas vamos achar bem na nossa Bíblia que é melhor. Vamos ler o 16 e depois o 17. Porque mesmo o Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus,
E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, falando de quem? Nós, os que ficarmos vivos. Está falando de nós que estamos vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos por quanto tempo com o Senhor? Para sempre. A nossa vida não se limita a esta vida aqui apenas na terra. Essa vida de 60, 70, 80, 100 anos para alguns. Jesus não quer apenas isso para nós. Jesus quer muito mais. Por isso Ele foi para o céu preparar lugar e um dia vai voltar para nos dar o que Ele realmente quer, que é a vida eterna para cada um de nós. Mas alguém pode perguntar, esse versículo aqui está falando um pouquinho sobre as pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar. E todas as milhares de pessoas que já morreram, que já desceram às sepulturas, o que será delas quando Jesus voltar? Esse mesmo texto aí também explica. Vamos voltar um pouquinho, pode passar? Vamos lá no verso do 13 ao 15, para nós entendermos o que vai acontecer com as pessoas que já desceram às sepulturas. Vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Já dormem significa o que na Bíblia? Quando fala, aqueles que já dormem. Aqueles que já morreram. Vocês não precisam ser ignorantes, ou seja, existe um conhecimento para aqueles que já querem saber sobre o que aconteceu com as pessoas que já morreram. Então ele está dizendo, o que vai acontecer com elas? Acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem morreu? Jesus morreu e ressuscitou. Ele reviveu após a morte. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aqueles que morreram em Cristo também vão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, estou lendo de novo, assim também os que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Nós que ficarmos vivos não precederemos. Ou seja, todos aqueles que já desceram à sepultura em Cristo, eles vão ressuscitar nesse grande dia da volta de Cristo. E eles vão ressuscitar na sepultura com um corpo diferente. E nós vamos o que? Todos serem arrebatados juntos para o céu. Que corpo é esse que nós vamos para o céu? Vamos lá ver em Coríntios. Pode passar o próximo? 1 Coríntios, nós vamos ler. Pode passar. Do 15, do 51 ao 55. Vamos ler esse texto. Como será a nossa vida? Todos acharam 1 Coríntios 15? Vamos ler do 51 ao 55. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Esta é o propósito da vida. Cristo, quando foi para o céu, Ele não foi para o céu e nos deixou sem esperança. Estou indo embora e agora vocês vão viver a vida de vocês, cada um por si. Não, eu estou indo no céu para preparar lugar. Eu estou indo para o céu para voltar e vos buscar e vos dar a eternidade. Mesmo que alguém já desça a sepultura antes de mim, não tem problema. Por isso que a Bíblia fala que é um sono. A pessoa está apenas dormindo.
Cristo vai vir para despertar aquelas pessoas que já desceram à sepultura. Nós poderíamos dizer que a morte para as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, que entregaram sua vida a Cristo, a morte é apenas um parêntese entre esta vida presente e a vida eterna. É apenas um descanso, é apenas um momento, é apenas uma pequena pausa entre esta vida, porque quando Cristo voltar, Ele vai falar a sua voz com poder, e todas as pessoas vão ressuscitar, vão sair das sepulturas com corpo imortal, com corpo revestido de imortalidade, e vão subir para o céu, junto conosco, se nós ficarmos vivos até a volta de Cristo. Este é o propósito. Nós estamos aqui para nos entregar a Cristo, para vivermos como família, para realmente nos prepararmos para a eternidade. Nós que aceitamos a Cristo, nós podemos olhar nosso futuro com certeza, sem ter medo, sem ter preocupação. O meu futuro é uma certeza. Que certeza que é o seu futuro? Meu futuro é a vida eterna. É isso que me aguarda. Ah, mas se eu for atropelado amanhã e acontecer alguma coisa, não tem problema. Eu vou dar uma descansada e logo, logo eu estarei na eternidade. Este é o propósito da minha vida. Isso que Cristo veio trazer. Cristo veio nos trazer salvação. Cristo veio nos trazer eternidade. Será que Ele realmente tem condições de nos dar a vida eterna? Vamos lá em Apocalipse 1:18. Pode passar? Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 1:18. Aqui vai estar falando de Cristo. Eu que vive, fui morto. Quem foi morto? Jesus Cristo. Apocalipse 1 descreve Cristo. O contexto todo dele fala sobre Cristo. E ele está dizendo aqui: eu fui morto. Sabe aquele medo que nós temos? Jesus passou pela morte. Jesus teve que morrer. Mas ele, como Deus, ele ressuscitou. Mas eis que estou vivo para todo o... Por quanto tempo Jesus está vivo? Para sempre, eternamente. Ele é eterno. Jesus vive para todo sempre. Amém. Amém. E Jesus morreu, mas ressuscitou. Amém. E tem o que ele tem nas mãos? As chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno, ele tem o que? Ele tem o poder sobre a morte. Porque ele morreu e ressuscitou. E esse poder que ele tem sobre a morte, ele quer conceder a mim e quer conceder a você. Eu e você podemos viver eternamente também, assim como Cristo está vivendo eternamente, assim como Cristo é eterno. Nós também podemos nos prender a essa promessa. Nós também podemos ter a certeza de que Cristo também vai nos salvar. Este é o propósito que Cristo veio trazer para nós. Cristo veio trazer a vida eterna para mim, para você. Ele tem as chaves, Ele tem o poder. Ele venceu a morte e Ele quer vencer a morte por nós. Por isso que lá no versículo passado que nós vemos, Paulo faz um deboche até da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele ferro do escorpião, né, que inocula o veneno mortal. Então ele fala: onde está a morte? Onde está o inferno? Cadê você sobre Deus? Vocês perderam, vocês foram derrotados pelo Senhor Jesus Cristo. E essa vitória do Senhor Jesus Cristo Ele concede a cada um de nós, se nós tão somente aceitarmos o sacrifício dele na cruz. Vamos prosseguir. Pode passar um pouquinho? Próximo. Passa. Vamos lá abrir Apocalipse 6, 15 a 17. Porque eu estou falando bastante sobre se nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas e se eu não aceitar? E se eu falar assim: ah, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero viver eternamente, mas eu quero ir para outro caminho. Eu quero um outro caminho que não seja através de Jesus Cristo. Eu quero um outro caminho que não seja pela morte dele na cruz do Calvário. Eu quero conseguir por minhas próprias forças, pelos meus próprios méritos, eu quero viver eternamente. Será que eu vou conseguir? Infelizmente a resposta é não. E lá em Apocalipse 6 tem esse versículo triste, né? Depois de tanta coisa que Cristo fez por nós, tanta coisa que Cristo fez por mim, fez por você, infelizmente há pessoas lá fora
que não o aceitarão como Salvador. Há pessoas que olharão para essa cruz de Cristo e falarão: eu não quero nada com esse Deus, eu não quero nada com essa salvação, eu não quero nada com isso, eu não quero céu, eu quero só viver esse mundo presente, para mim isso aqui está bom e não quero mais nada do que isso. Infelizmente, essas pessoas, quando Cristo voltar neste grande dia, elas vão ter que dizer: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os todos servem, todos livres, se esconderam nas cavernas das rochas e montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, para nos escondermos da face desse grande Senhor que está voltando. Eles vão dizer isso, infelizmente. Jesus fez tudo para a salvação de todas as pessoas, mas Ele não força. Ele não chega para Ilza aqui e fala: Ilza, você vai ou você vai? Eu te dou duas escolhas, eu vou te obrigar a ir. E se a Ilza falar: não quero ir, Senhor. Deus é um Deus de liberdade. Se alguma pessoa falar: eu não quero, Senhor, eu não quero saber desse teu sacrifício, eu não quero saber de vida eterna, para mim está bom essa vidinha aqui, está ótimo, não quero nada disso. Deus vai respeitar a opinião dessas pessoas, a decisão dessas pessoas, mesmo que isso seja pior para elas. Deus infelizmente vai respeitar, mas essas pessoas nesse grande dia vão se arrepender: que besteira que eu fiz. Porque o mundo vai acabar, o mundo vai ser destruído, e algumas pessoas vão viver eternamente, e eu não estarei nesta vida eterna. Eu não estarei fazendo parte deste grupo, eu perdi a minha eternidade. Um dia eu estava lá na igreja, um dia eu estava andando na rua, alguém passou, me deu um folheto, e eu li o folheto, e eu pensei em entregar a minha vida a Cristo. Eu vi naquele folheto falar do sacrifício de Cristo, mas eu não quis, eu rejeitei. Eu quase fui para a igreja, eu quase entreguei meu coração a Deus, mas eu não quis. Agora é tarde demais. Agora eu vou pedir para que as rochas caiam sobre mim. Me esconda, eu não quero ver esse Senhor, porque eu o rejeitei a minha vida inteira. A minha vida inteira Ele falou ao meu coração, e eu rejeitei esse Deus maravilhoso. Eu rejeitei o sacrifício dele na cruz. Infelizmente, agora vou perder a minha salvação, porque eu rejeitei esta maravilhosa graça, esse maravilhoso sacrifício que Cristo fez por mim. Pode passar? Vamos ver um pouquinho mais. Mateus 24, 38 e 39. Vamos ver um exemplo disso, do que eu falei, de pessoas que rejeitaram e perderam a oportunidade da vida eterna. Vamos lá em Mateus 24, 38 e 39. Mateus 24, versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar vai ser a mesma coisa. Vocês têm ideia de quantos anos José apelou ao coração de cada pessoa? Naquela época, antes do dilúvio, Noé apelou por 120 anos. Noé passou 120 anos construindo a arca e dizendo: vai vir um dilúvio, a terra vai ser destruída. Sabe o que as pessoas falavam de Noé? Falavam que ele era louco. As pessoas zombavam dele. Como é que pode construir uma arca no meio da planície, aí o mar está longe? Ele ficou louco, esse homem é um lunático. Isso que falavam de Noé. Mas o que aconteceu? Começou a respingar. Deus deu ordem: Noé, entra, você e a sua família na arca. 8 pessoas entraram na arca. Quantas milhões de pessoas existiam naquela época? Não temos ideia. Mas existiam muitas milhões de pessoas, e apenas 8 acreditaram na mensagem do dilúvio. Interessante que o dilúvio, até algumas décadas atrás, ele não era aceito pela ciência. A ciência falava: não houve dilúvio, não houve dilúvio. Mas as evidências geográficas, geológicas começaram a ser tantas, que a ciência hoje prova que houve um dilúvio universal. Está provado já pela ciência. Então o dilúvio aconteceu, e as pessoas que rejeitaram a mensagem daquela época,
Todas elas perderam a sua vida na terra, aquela vidinha, essa vidinha que nós levamos aqui, e pior, elas perderam a vida eterna. E não será diferente quando Cristo voltar. As pessoas vão clamar: rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos da face do Senhor. Elas vão perder essa vida, mas essa vidinha aqui não vale muita coisa. O pior é perder a vida eterna. Essas pessoas também que não aceitaram o sacrifício de Cristo irão perder a vida eterna. O propósito da vida, que é viver eternamente, está ao nosso alcance. Deus estendeu os braços e fala: Tó, filho, é seu, é só pegar, você vai viver eternamente. Eu quero você comigo porque eu te amo, meu filho. Eu te criei e eu quero salvá-lo, eu quero vê-lo na eternidade do meu lado. Deus é alguém que nos ama e faz questão que nós vamos para o céu. Sabe por que Cristo faz questão que você vá para o céu? Porque se você não for, ninguém vai ocupar o seu lugar. Vamos passar o próximo. Aqui, essa jovem aí, pode passar, qual é o nome dela? Leite? Não, volta um pouquinho, desculpa. Essa senhora Leite, Anne, ela é interessante, ela não acreditava em Deus, era uma pessoa ateia, realmente ateu. Ela não acreditava, só não acredita em Deus. E quando eu morrer, eu quero o seguinte: eu quero fazer um desafio. Eu quero que vocês me coloquem num sepulcro e fechem todos eles por concreto, coloquem uma tampa de mármore em cima do meu concreto, cercado com uma grade todinha de ferro, e escreva lá alguma coisa assim, mais ou menos: daqui jamais sairá vida, jamais sairá vida deste sepulcro. E essa mulher realmente morreu no seu ateísmo, e ela foi enterrada da maneira como ela queria ser enterrada. Só que interessante, alguns anos mais tarde começaram a perceber que aquele mármore estava trincando, e começaram a perceber que dentro daquele mármore que estava trincando estava saindo uma pequena folhinha. E aquele mármore começou aquela pequena trinca se tornou uma grande rachadura, e foi aumentando aquela rachadura, e perceberam que alguns galhos foram começando a crescer lá de dentro daquele sepulcro. Próximo. E sabe o que foi que aconteceu? Uma das maiores árvores da Inglaterra, sabe onde que está? Nesse sepulcro aí, surgiu de dentro desse sepulcro. Rachou o sepulcro no meio, ele foi dividido em duas partes, entortou toda as raízes, entortaram toda a grade de ferro, né? Então ela quis desafiar Deus: depois dessa morte não existe vida. Existe vida sim. Deus pode fazer com que você, descer nas sepulturas, você possa ressuscitar. Se você não deseja, se você estiver vivo, Ele pode te levar para o céu. Próximo. Interessante, vamos ler esse versículo aqui. Algumas pessoas ficam marcando datas, né? Quem lembra o ano passado, tudo que é meio toda a mídia divulgou: o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, fim da do mundo. Fizeram filme, Hollywood fez aquele filme, aquela papagaiada toda, para quê? Né? Não adianta. O que a Bíblia fala? Mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, né? Cristo vai voltar, mas tem uma coisa que Ele não revelou, é o dia. Eu vou voltar em tal data, tal hora. Deus não deixou isso. Por quê? Porque nós temos que viver diariamente como se Ele estivesse voltando hoje para nós. Nós temos que viver nessa expectativa. Ele não poderia realmente ter marcado data. Traria um grande prejuízo para nós. Porque se Ele marcasse que Ele voltaria daqui 30 anos, sabe quando que nós íamos nos preparar? Só daqui a 29 anos, 9 meses, 12, 11 meses e 28, 29 dias. Ia nos deixar nos preparar para a última hora. Então Ele não deixou data. Esse pastor aqui, ele escreveu centenas de outdoor lá nos Estados Unidos, dizendo que Cristo voltaria naquela data lá, 21 de maio de 2011. Também passou a data, Cristo também não voltou. Então, se você algum dia lê no jornal, você vê alguma igreja divulgando uma volta de Cristo, né, não acrediteis. Né? Quem tem conhecimento da Bíblia sabe que tudo isso não passa dos falsos profetas que estão aí vivendo. Então, não acrediteis. Isso aí tudo são pessoas que querem apenas prejudicar a volta de Cristo, criar um desestímulo de que Ele vai voltar. É uma certeza que Ele deixou, mas Ele não deixou a data. Vamos ler nosso último texto, pode passar? Pode passar? 2 Pedro 3,9. Por que Cristo ainda não voltou?
Qual foi o motivo que ele ainda não voltou? Alguém pode me dizer por que Cristo não voltou ainda? Por que Cristo ainda não voltou? Sabe por que Cristo ainda não voltou? Porque Ele está te esperando. Ele ainda está esperando a tua decisão. Tamanho é o amor que Ele tem por mim e por você, por cada um de nós aqui. Ele falou: opa, ainda não. Vamos deixar um pouco mais para frente. Sabe por quê? Porque lá na igreja de Guarulhos há pessoas que querem ainda me aceitar. Há pessoas ainda que estão na dúvida, se me aceitam ou se não me aceitam. Se ainda pessoas que estão naquela: eu entrego meu coração a Deus ou ainda não entrego meu coração a Deus. Para que você não ficasse nessa dúvida, Deus ainda deu um pouquinho mais de tempo. O versículo fala: o Senhor não retarda a sua promessa, da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos venham a se arrepender, porque você é muito importante para Deus. Deus faz questão que você esteja lá. Alguém pode perguntar: mas será que Deus faz tanta questão assim? Terão milhões e milhões de pessoas salvas? Será que Deus quer que eu esteja lá? Será que Deus se importa comigo? Se importa com você. Eu pergunto: neste mundo aqui, existe alguém igual a você? Tem uma outra pessoa idêntica a você nesse mundo? Igualzinha? 100%? Tem alguém igual a você? Tem alguém que tem a tua voz? Tem alguém que tem a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir? Não existe ninguém igual a você. Ou seja, se você não aceitá-lo como Salvador, se você não for para o céu, Jesus vai sentir falta da tua voz, porque ninguém vai ocupar o teu lugar. Ninguém vai chegar lá: ó, eu sou o fulano tal que não veio, eu vou brincar que eu sou ele, tá Deus? Deus não vai aceitar isso. Não, eu não quero você está aqui, eu quero que o fulano estivesse aqui, eu queria que o João estivesse aqui, eu queria que a Marta estivesse aqui, queria que aquela pessoa estivesse aqui, porque ninguém tem a voz dela, ninguém pensa como ela, ninguém age como ela. Eu queria vê-la aqui no céu. Você é um indivíduo. Bilhões e bilhões de pessoas já passaram por esse mundo, todos, desde Adão e Eva, milhões e milhões já passaram, mas nunca passou ninguém igual a você. Se você não estiver lá, você vai fazer falta para Deus. E Deus morreu por você porque Ele te ama. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de te entregar o coração sem reservas a Deus. Falar: Senhor, eu sou teu. Alguém aqui gostaria de entregar? Alguém aqui gostaria de vida eterna? Alguém aqui gostaria de estar no céu junto com Cristo? Levanta a sua mão. Amém por você, que você possa manter firme essa sua decisão, que nada faça com que você desista da decisão de aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Amém. Amém.